Olha, nem sei por onde começar. Tudo isso que aconteceu comigo ainda me deixa com os cabelos em pé só de lembrar. Sabe quando a gente tá numa situação complicada e acaba tomando uma decisão meio no desespero? Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo. As contas não paravam de chegar e o aluguel estava me sufocando. Foi aí que eu tive a ideia de alugar um quarto na casa da dona Socorro, uma senhora que morava na mesma rua que eu. Ela era uma figurinha, viu? Sempre de vestido florido e um sorriso no rosto. Pensei, que mal pode ter, né? Mal sabia eu que essa decisão ia virar minha vida de cabeça para baixo. No começo, tudo parecia normal. A casa era antiga, cheia daqueles móveis de madeira pesada que a gente vê na casa da avó. Tinha até aquele cheirinho de café passado na hora. Dona Socorro era uma gracinha, sempre me oferecendo um bolinho ou um chá. Mas aí, na primeira noite, começou. Eu estava deitado, quase pegando no sono, quando ouvi. Era como se alguém estivesse andando bem devagarzinho no corredor. Sabe aquele barulhinho de piso que estala? Pois é. E junto, uns cochichos, como se tivesse uma conversa acontecendo bem baixinho. Fiquei gelado, sem saber o que fazer. No dia seguinte, eu estava meio sem graça, mas resolvi perguntar para Dona Socorro sobre o barulho. Ela me olhou com aquele jeitinho dela, sabe? E falou assim: "Ah, meu filho, deve ser os outros hóspedes. Eles são um pouco tímidos, mas não fazem mal a ninguém." Eu fiquei pensando que outros hóspedes. Desde que eu cheguei não vi mais ninguém por ali. E olha que eu sou daqueles que reparam em tudo. Fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro. Será que eu estava ficando maluco? À noite aconteceu de novo. Dessa vez eu juro que ouvi risadas abafadas vindo do quarto ao lado. Mas esse quarto estava sempre trancado. A Dona Socorro dizia que guardava as coisas do falecido marido dela lá. Eu fiquei acordado, olhando para o teto, sem saber o que pensar. O pior é que eu comecei a sentir um frio na barriga, como se tivesse alguém me observando. Sabe aquela sensação? Como se tivesse olhos em cima de você? Então, as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas, sabe? Eu tentava ficar de olho, ver se pegava alguém entrando ou saindo da casa. Mas nada, nem sinal de vida além de mim e da Dona Socorro. Mas toda santa noite, lá pelas 3 da madrugada, começava tudo de novo. Os passos, os sussurros, às vezes até umas risadinhas. Eu ficava deitado na cama, suando frio, com medo até de respirar muito alto. Um dia, não aguentei. Levantei da cama bem na hora que os barulhos começaram. Abri a porta devagarinho e olhei para o corredor. Tava escuro que nem breu, mas eu podia jurar que vi umas sombras se movendo. Sabe quando você olha para o escuro e parece que tem alguma coisa se mexendo? Era exatamente assim. Eu fiquei paralisado, sem saber se fechava a porta ou se saía correndo dali. Foi quando ouvi a voz da Dona Socorro bem baixinho. "Volte para o seu quarto, meu filho. Eles não gostam de ser incomodados." Eu fiquei tão assustado que voltei para o quarto correndo e me enfiei debaixo das cobertas. Fiquei a noite toda acordado, morrendo de medo. No dia seguinte, decidi que ia embora dali. Não dava mais para aguentar aquilo. Mas quando fui falar com a Dona Socorro, ela me olhou com aqueles olhos meio tristes, sabe? E falou: "Mas meu filho, você não pode ir embora agora. Os outros hóspedes já se acostumaram com você." Eu fiquei sem reação. Como assim eles se acostumaram comigo? Eu nunca nem tinha visto eles. Naquela noite, eu resolvi que ia descobrir o que estava acontecendo de qualquer jeito. Fiquei acordado, esperando. Quando os barulhos começaram, eu saí do quarto bem de fininho. O corredor estava escuro, mas eu podia ver uma luzinha saindo por baixo da porta do quarto trancado. Cheguei pertinho e colei o ouvido na porta. O que eu ouvi me deixou gelado. Eram vozes,
um monte delas falando todas juntas. Mas não dava para entender o que diziam. Era como se tivesse uma festa acontecendo ali dentro. Eu não sabia se gritava, se corria ou se desmaiava ali mesmo. De repente, eu ouvi um barulho de chave girando na fechadura. Meu coração quase saiu pela boca. Eu corri de volta para o meu quarto mais rápido que você pode imaginar. Me enfiei debaixo das cobertas, tremendo feito vara verde. Fiquei lá, esperando alguém entrar no meu quarto ou algo assim. Mas nada aconteceu. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir meu próprio coração batendo. Quando amanheceu, eu estava decidido a ir embora dali. Não importava se eu ia ter que dormir embaixo da ponte, eu não podia ficar mais nenhum dia naquela casa. Arrumei minhas coisas numa mochila e desci as escadas. A dona Socorro estava lá na cozinha, como sempre, com o café fresquinho na mesa. Ela me olhou com aquele jeito dela e disse: "Já vai, meu filho, os outros hóspedes vão sentir sua falta." Eu nem respondi. Saí correndo dali e nunca mais olhei para trás. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu naquela casa. Às vezes, quando tá tudo quieto, eu ainda acho que ouço aqueles sussurros. É de arrepiar, viu? Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa estranha acontecendo bem debaixo do seu nariz? Pois é. Foi exatamente assim que eu me senti quando comecei a reparar no meu vizinho da frente. Moro num bairro tranquilo aqui em Curitiba, desses que todo mundo se conhece pelo menos de vista. Mas esse cara era diferente. Faz uns 6 meses que ele se mudou pra cá e olha, eu juro que nunca vi ele botando o pé pra fora de casa. Nem pra pegar o lixo, nem pra receber uma entrega. Nada. No começo pensei que ele trabalhava em casa, sabe? Mas aí comecei a prestar mais atenção e a coisa foi ficando esquisita. À noite, quando as luzes da rua acendiam, era que a coisa ficava mais estranha ainda. Dava para ver umas sombras nas janelas dele, mas não eram sombras normais, sabe? Eram meio distorcidas. Às vezes pareciam grandes demais para ser de uma pessoa. Outras vezes se moviam de um jeito que não fazia sentido. Fiquei com aquilo na cabeça por um tempo, mas não queria parecer uma vizinha fofoqueira, então fiquei na minha. Até que um dia, conversando com a dona Zulmira, aquela senhora que mora aqui há mais de 40 anos, ela me contou um negócio que me deixou de cabelo em pé. Então, a dona Zulmira me contou que esse vizinho, segundo o que o povo do bairro falava, tinha feito um pacto com o Coisa Ruim. Você não leu errado, não. Um pacto mesmo, daqueles que a gente ouve nas histórias antigas. Ela disse que ele era um homem ganancioso, que queria ficar rico de qualquer jeito. E olha só o que aconteceu. Dizem que ele conseguiu a riqueza, mas o preço foi alto demais. Como castigo, ele ficou preso dentro da própria casa, sem poder sair nunca mais. No começo, confesso que achei aquilo tudo uma grande bobagem. Afinal, estamos no século XXI, né? Mas aí comecei a juntar as peças. O cara nunca saía mesmo. As sombras estranhas à noite. E tinha mais. Às vezes eu ouvia uns barulhos vindos da casa dele, como se fossem gemidos ou lamentos. Era de arrepiar. E olha que eu não sou de acreditar nessas coisas facilmente, viu? Mas quanto mais eu observava, mais eu ficava com a pulga atrás da orelha. Já fazia umas 2 semanas que eu não conseguia tirar essa história da cabeça. Ficava olhando pela janela, tentando ver algum movimento na casa do vizinho. Nada. Nem sinal de vida durante o dia. Mas à noite, meu Deus do céu, era outra história. As sombras nas janelas dele pareciam que estavam dançando uma dança macabra. Teve uma noite que eu jurei que vi uma sombra que parecia ter chifres. Fiquei gelada. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu ia dizer? Olha, tem um vizinho aqui que nunca sai e tem sombras estranhas na janela. Iam achar que eu estava ficando maluca. Aí, num domingo à tarde, eu estava sentada na varanda tomando um chazinho para ver se acalmava os nervos. De repente, escutei um barulho vindo da casa dele. Não era como os gemidos de sempre, era mais alto, como se fosse um grito abafado.
Fiquei paralisada, com a xícara na mão, sem saber o que fazer. Foi quando vi uma coisa que nunca vou esquecer. A porta da frente da casa dele se abriu um pouquinho, só uma fresta. Achei que finalmente ia ver o homem, mas o que saiu de lá, só de lembrar me dá um frio na barriga. Da fresta da porta saiu uma fumaça preta e densa. Não era fumaça normal de cigarro ou de queimado. Era uma coisa viva, que se mexia como se tivesse vontade própria. Fiquei ali, parada, feito estátua, vendo aquela coisa escura se espalhar pelo jardim da frente. O cheiro que veio com ela era horrível. Parecia enxofre misturado com algo podre. Meu coração batia tão forte que achei que ia pular para fora do peito. A fumaça ficou ali por uns segundos que pareceram uma eternidade, e depois começou a voltar para dentro da casa, como se alguém tivesse sugado ela de volta. A porta se fechou com um baque surdo, e tudo ficou em silêncio de novo. Fiquei ali, sem me mexer por um tempão, tentando entender o que tinha acontecido. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Mas o cheiro ainda estava no ar, provando que não tinha sido coisa da minha cabeça. Depois daquele dia, fiquei com um medo danado de sair de casa. Ainda bem que trabalho como costureira aqui mesmo, senão não sei o que faria. Fiquei dias sem dormir direito, sempre atenta a qualquer barulho vindo da casa do vizinho. E olha que os barulhos não pararam não. De vez em quando, no meio da noite, dava para ouvir uns estrondos, como se móveis estivessem sendo arrastados. Outras vezes eram sussurros, parecendo que tinha um monte de gente conversando baixinho lá dentro. O pior é que ninguém mais no bairro parecia ligar para isso. Tentei conversar com seu Antônio, o dono do mercadinho da esquina, mas ele só deu de ombros e disse que era melhor não se meter. A dona Zulmira, quando tentei falar sobre o assunto de novo, fez o sinal da cruz e saiu resmungando que eu devia rezar mais. Fiquei me sentindo sozinha, sabe? Como se só eu estivesse vendo toda essa loucura acontecer. Olha, tudo isso já estava me deixando completamente maluca. Num dia eu estava lá fazendo meu servicinho de costura quando escutei uma batida na minha porta. Meu coração quase saiu pela boca. Fui atender toda trêmula, pensando mil coisas. Quando abri, era o carteiro com uma encomenda. Fiquei tão aliviada que quase abracei o rapaz. Mas aí, quando fui assinar o recibo, vi que o pacote era para o vizinho misterioso. Fiquei toda confusa, porque como é que alguém que nunca sai de casa recebe encomenda? O carteiro me explicou que sempre que ele trazia algo para lá, tinha que deixar na porta e ir embora. Nunca via ninguém. Fiquei com aquele pacote na mão, sem saber o que fazer. Era pequeno, mas pesado. Pensei em levar lá, mas e se acontecesse alguma coisa comigo? E se eu sumisse que nem o vizinho, mas também não podia ficar com a encomenda dos outros, né? Acabei criando coragem e fui até lá, com as pernas tremendo que nem vara verde. Cheguei na porta, coloquei o pacote no chão e quando ia bater, ouvi um barulho lá de dentro. Parecia choro de criança. Fiquei paralisada com a mão no ar. Como podia ter criança lá dentro se nunca vi ninguém entrar ou sair? Sabe quando você está numa situação tão maluca que parece que o mundo está de cabeça para baixo? Pois é, foi exatamente assim que eu me senti naquele momento. Ali, parada na frente da porta do vizinho misterioso, com a mão no ar, ouvindo um choro de criança vindo lá de dentro. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia desmaiar ali mesmo. Fiquei um tempão sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria sair correndo dali, voltar para minha casa e fingir que nada tinha acontecido. Mas outra parte, aquela que a gente não controla direito, ficou preocupada. E se tivesse mesmo uma criança lá dentro precisando de ajuda? Como é que eu ia dormir à noite sabendo que não fiz nada? Então, juntei toda a coragem que eu tinha, que não era muita para falar a verdade, e bati na porta. O som ecoou de um jeito estranho, como se a casa fosse muito maior por dentro do que parecia por fora. Bati na porta e fiquei esperando, com o coração na boca. O choro de criança parou na hora, como se alguém tivesse apertado um botão de mudo.
Daí veio um silêncio que parecia que ia me engolir. Estava quase desistindo quando ouvi passos se aproximando, lentos, arrastados. Sabe quando você assiste um filme de terror e fica gritando para o personagem correr? Pois é, naquela hora eu queria que alguém gritasse isso para mim. A maçaneta começou a girar, bem devagar. Eu já estava preparada para sair correndo, mas algo me segurou ali. A porta se abriu só um pouquinho, uma fresta bem fininha. Não dava para ver nada lá dentro, só escuridão. E então, uma voz saiu de lá. Baixinha, rouca, parecia que não era usada há muito tempo. "Obrigado", disse a voz. Uma mão pálida, quase transparente, saiu pela fresta e pegou o pacote. Tudo aconteceu tão rápido que quando me dei conta, a porta já estava fechada de novo e eu estava ali, parada, feito uma boba, olhando para o nada. Naquele momento, fiquei ali parada, tentando entender o que tinha acontecido. Parecia que o tempo tinha parado, sabe? Eu não conseguia tirar os olhos daquela porta fechada. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. Quem era aquela pessoa? Por que ela nunca saía? E aquele choro de criança que eu tinha ouvido, tudo aquilo não fazia o menor sentido. Voltei para casa me sentindo meio zonza, como se tivesse levado um tapa na cara. Passei o resto do dia tentando me ocupar com meus trabalhos de costura, mas não conseguia me concentrar. Ficava pensando naquela mão pálida, naquela voz rouca. À noite, quando fui fechar as cortinas, dei uma olhada para a casa do vizinho. As luzes estavam acesas, e lá estavam aquelas sombras de novo, se movendo de um jeito estranho. Mas agora, depois do que tinha acontecido, elas pareciam ainda mais assustadoras. Olha, eu sei que devia ter deixado essa história para lá, mas não conseguia parar de pensar naquilo tudo. Era como se tivesse um ímã me puxando para tentar descobrir mais sobre o vizinho misterioso. Nos dias que se seguiram, fiquei de olho na casa dele como um gavião. Notei coisas que não tinha percebido antes. Por exemplo, toda quarta-feira, bem cedinho, aparecia uma sacola de compras na porta dele. Nunca vi quem deixava, era como se aparecesse do nada. Uma noite, não aguentei mais de curiosidade. Peguei uma cadeira e fiquei sentada na varanda, olhando fixo para a casa dele. As horas foram passando e nada de diferente acontecer. Já estava quase desistindo quando lá pelas 3 da manhã vi uma luz estranha vindo de dentro da casa. Não era luz elétrica, parecia mais um fogo. É um fogo esverdeado que iluminou todas as janelas por alguns segundos. Depois veio aquele cheiro de enxofre de novo. Fiquei ali, pregada na cadeira, sem conseguir me mexer. Era como se estivesse vendo algo que não devia, sabe? Olha, vou contar uma coisa para vocês que até hoje me deixa arrepiado só de lembrar. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando? Pois é, foi exatamente isso que senti naquela noite. Eu estava voltando para casa depois do trabalho, já passava das 10. A rua estava um breu só, com aquelas lâmpadas fracas piscando. Aí, do nada, senti um frio na espinha. Quando olhei para o lado, vi uma casa velha toda caindo aos pedaços. Mas o que me gelou foi ver uma mulher parada na janela do 2º andar, me encarando. Eu juro para vocês, ela estava lá, parada que nem estátua, olhando direto para mim. Fiquei sem reação, sabe? Aquela mulher não parecia normal. Estava toda de branco, o cabelo comprido cobrindo parte do rosto. E o pior, a janela estava fechada, mas dava para ver ela através do vidro, como se fosse uma imagem. Meu coração disparou na hora. Tentei me convencer que era só minha cabeça pregando peça, cansaço do dia. Mas quanto mais eu olhava, mais certeza eu tinha. Aquilo não era coisa desse mundo, não. Fiquei paralisado ali por uns bons minutos, querendo correr, mas sem conseguir tirar os olhos daquela figura. De repente ouvi um barulho vindo da rua. Era o seu Zé, dono do bar da esquina, fechando as portas. Ele me viu parado ali e perguntou se estava tudo bem. Eu nem sabia o que dizer, sabe?
Fiquei gaguejando, tentando explicar o que tinha visto. O seu Zé olhou para casa e depois para mim, com uma cara de quem já sabia de tudo. Ele chegou mais perto e falou baixinho: "É a moça da janela. Todo mundo aqui do bairro já viu ela." Fiquei ainda mais assustado. Como assim todo mundo já tinha visto? Por que ninguém nunca me contou nada? O seu Zé, vendo o meu desespero, me chamou para o bar para tomar um copo d'água. Lá dentro, ele começou a me contar a história daquela casa. Disse que há muitos anos morava lá um casal. A mulher era jovem e bonita, o marido era bem mais velho. Um dia, a mulher descobriu que o marido estava traindo ela com a vizinha. Ficou louca de ciúme e raiva. Naquela mesma noite, dizem que ela ficou horas parada na janela do segundo andar, esperando o marido voltar. Mas ele nunca mais apareceu. A mulher definhou ali mesmo, sem comer, sem dormir, só esperando. Depois que o seu Zé me contou essa história, fiquei com um nó na garganta. Ele falou que desde então, a casa ficou abandonada. Ninguém tinha coragem de morar lá. E toda noite, dizem que dá para ver a moça na janela, esperando o marido que nunca volta. Eu estava tremendo que nem vara verde, pensando em como eu nunca tinha reparado nisso antes. O seu Zé me disse que muita gente evita passar na frente da casa, principalmente de noite. Tem quem diz que ouve choro vindo lá de dentro, outros falam que sentem um cheiro forte de perfume quando passam perto. Nessa hora, olhei para o relógio e vi que já era quase meia-noite. Precisava voltar para casa, mas estava com um medo danado de passar na frente daquela casa de novo. O seu Zé, vendo meu desespero, se ofereceu para me acompanhar até em casa. No caminho, ele me contou mais coisas. Disse que uma vez um casal novo tentou se mudar para lá, achando que era só conversa de gente antiga. Não durou nem uma semana. Saíram correndo no meio da noite, falando que tinham visto a mulher andando pelos corredores, chorando e gritando o nome do marido. Enquanto a gente voltava para minha casa, eu não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. A moça parada ali me olhando. Dava para sentir que tinha alguma coisa errada, sabe? Como se ela tivesse presa naquele lugar, cheia de mágoa. O seu Zé me contou que tem gente que passa pela casa e jura que sente uma tristeza enorme, do nada. Outros falam que às vezes dá para ouvir o som de alguém chorando baixinho. Chegando em casa, agradeci o seu Zé e entrei correndo. Tranquei a porta e fiquei um tempão pensando em tudo aquilo. Não consegui pregar o olho a noite toda. Ficava imaginando como deve ser horrível ficar presa num lugar assim, esperando alguém que nunca vai voltar. No dia seguinte, acordei com olheiras enormes. Estava cansado, mas nem um pouco a fim de sair de casa. Acabei ligando para o trabalho e inventando uma desculpa qualquer para não ir. Passou uma semana e eu ainda não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Toda vez que eu fechava os olhos, via a moça na janela. Comecei até a dar uma volta maior para não passar na frente daquela casa. Mas aí, numa noite de sexta-feira, estava voltando de um churrasco na casa de um amigo. Tinha tomado umas cervejinhas, sabe como é? Na hora de voltar para casa, esqueci completamente da história e acabei passando bem em frente àquela casa maldita. Foi aí que aconteceu de novo. Lá estava ela, parada na janela, me olhando fixamente. Mas dessa vez foi diferente. Ela parecia mais real, sabe? Como se tivesse saído daquela imagem congelada. Vi ela levantar a mão devagar e apontar para mim. Nessa hora, senti um frio tão grande que parecia que tinha levado um banho de água gelada. Minhas pernas ficaram bambas, o coração quase saiu pela boca. Queria correr, mas estava paralisado ali, como se tivesse virado pedra. De repente, ouvi um barulho vindo da casa. Parecia o som de uma janela se abrindo. Meu coração quase parou quando vi a moça saindo pela janela e começando a descer pela parede, como se tivesse grudada nela. Ela vinha na minha direção, os olhos fixos em mim, o cabelo balançando no vento. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Estava preso ali, como se tivessem amarrado meus pés no chão. Quando ela chegou perto, pude sentir um cheiro forte de flores murchas.
O ar ao redor ficou gelado, como se tivesse entrado numa geladeira. A moça parou bem na minha frente, os olhos cheios de tristeza e raiva. Ela abriu a boca para falar algo, mas nenhum som saiu. Nesse momento, ouvi uma voz gritando meu nome. Era o seu Zé de novo, vindo da rua de trás. Quando olhei de volta para frente, a moça tinha sumido, mas o frio e o cheiro de flores continuavam ali. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa estranha acontecendo bem debaixo do seu nariz? Pois é, foi exatamente assim que eu me senti quando comecei a reparar no meu vizinho da frente. Moro num bairro tranquilo aqui em Curitiba, desses que todo mundo se conhece pelo menos de vista. Mas esse cara era diferente. Faz uns 6 meses que ele se mudou pra cá e olha, eu juro que nunca vi ele botando o pé pra fora de casa. Nem para pegar o lixo, nem para receber uma entrega. Nada. No começo pensei que ele trabalhava em casa, sabe? Mas aí comecei a prestar mais atenção e a coisa foi ficando esquisita. À noite, quando as luzes da rua acendiam, era que a coisa ficava mais estranha ainda. Dava para ver umas sombras nas janelas dele, mas não eram sombras normais, sabe? Eram meio distorcidas. Às vezes pareciam grandes demais para ser de uma pessoa. Outras vezes se moviam de um jeito que não fazia sentido. Fiquei com aquilo na cabeça por um tempo, mas não queria parecer uma vizinha fofoqueira, então fiquei na minha. Até que um dia, conversando com a dona Zulmira, aquela senhora que mora aqui há mais de 40 anos, ela me contou um negócio que me deixou de cabelo em pé. Então, a dona Zulmira me contou que esse vizinho, segundo o que o povo do bairro falava, tinha feito um pacto com o Coisa Ruim. Você não leu errado não. Um pacto mesmo, daqueles que a gente ouve nas histórias antigas. Ela disse que ele era um homem ganancioso, que queria ficar rico de qualquer jeito. E olha só o que aconteceu. Dizem que ele conseguiu a riqueza, mas o preço foi alto demais. Como castigo, ele ficou preso dentro da própria casa, sem poder sair nunca mais. No começo, confesso que achei aquilo tudo uma grande bobagem. Afinal, estamos no século XXI, né? Mas aí comecei a juntar as peças. O cara nunca saía mesmo. As sombras estranhas à noite. E tinha mais. Às vezes eu ouvia uns barulhos vindos da casa dele, como se fossem gemidos ou lamentos. Era de arrepiar. E olha que eu não sou de acreditar nessas coisas facilmente, viu? Mas quanto mais eu observava, mais eu ficava com a pulga atrás da orelha. Já fazia umas 2 semanas que eu não conseguia tirar essa história da cabeça. Ficava olhando pela janela, tentando ver algum movimento na casa do vizinho. Nada. Nem sinal de vida durante o dia. Mas à noite, meu Deus do céu, era outra história. As sombras nas janelas dele pareciam que estavam dançando uma dança macabra. Teve uma noite que eu jurei que vi uma sombra que parecia ter chifres. Fiquei gelada. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu ia dizer? Olha, tem um vizinho aqui que nunca sai e tem sombras estranhas na janela. Iam achar que eu estava ficando maluca. Aí, num domingo à tarde, eu estava sentada na varanda tomando um chazinho para ver se acalmava os nervos. De repente, escutei um barulho vindo da casa dele. Não era como os gemidos de sempre, era mais alto, como se fosse um grito abafado. Fiquei paralisada com a xícara na mão, sem saber o que fazer. Foi quando vi uma coisa que nunca vou esquecer. A porta da frente da casa dele se abriu um pouquinho, só uma fresta. Achei que finalmente ia ver o homem, mas o que saiu de lá... só de lembrar me dá um frio na barriga. Da fresta da porta saiu uma fumaça preta e densa. Não era fumaça normal de cigarro ou de queimado. Era uma coisa viva, que se mexia como se tivesse vontade própria. Fiquei ali, parada, feito estátua, vendo aquela coisa escura se espalhar pelo jardim da frente. O cheiro que veio com ela era horrível. Parecia enxofre misturado com algo podre. Meu coração batia tão forte que achei que ia pular para fora do peito. A fumaça ficou ali por uns segundos que pareceram uma eternidade.
e depois começou a voltar para dentro da casa, como se alguém tivesse sugado ela de volta. A porta se fechou com um baque surdo e tudo ficou em silêncio de novo. Fiquei ali, sem me mexer por um tempão, tentando entender o que tinha acontecido. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Mas o cheiro ainda estava no ar, provando que não tinha sido coisa da minha cabeça. Depois daquele dia, fiquei com um medo danado de sair de casa. Ainda bem que trabalho como costureira aqui mesmo, senão não sei o que faria. Fiquei dias sem dormir direito, sempre atenta a qualquer barulho vindo da casa do vizinho. E olha que os barulhos não pararam não. De vez em quando, no meio da noite, dava para ouvir uns estrondos, como se móveis estivessem sendo arrastados. Outras vezes eram sussurros, parecendo que tinha um monte de gente conversando baixinho lá dentro. O pior é que ninguém mais no bairro parecia ligar para isso. Tentei conversar com seu Antônio, o dono do mercadinho da esquina, mas ele só deu de ombros e disse que era melhor não se meter. A dona Zulmira, quando tentei falar sobre o assunto de novo, fez o sinal da cruz e saiu resmungando que eu devia rezar mais. Fiquei me sentindo sozinha, sabe? Como se só eu estivesse vendo toda essa loucura acontecer. Olha, tudo isso já estava me deixando completamente maluca. Num dia eu estava lá fazendo meu servicinho de costura quando escutei uma batida na minha porta. Meu coração quase saiu pela boca. Fui atender toda trêmula, pensando mil coisas. Quando abri, era o carteiro com uma encomenda. Fiquei tão aliviada que quase abracei o rapaz. Mas aí, quando fui assinar o recibo, vi que o pacote era para o vizinho misterioso. Fiquei toda confusa, porque como é que alguém que nunca sai de casa recebe encomenda? O carteiro me explicou que sempre que ele trazia algo para lá, tinha que deixar na porta e ir embora. Nunca via ninguém. Fiquei com aquele pacote na mão, sem saber o que fazer. Era pequeno, mas pesado. Pensei em levar lá, mas e se acontecesse alguma coisa comigo? E se eu sumisse que nem o vizinho, mas também não podia ficar com a encomenda dos outros, né? Acabei criando coragem e fui até lá, com as pernas tremendo que nem vara verde. Cheguei na porta, coloquei o pacote no chão e quando ia bater, ouvi um barulho lá de dentro. Parecia choro de criança. Fiquei paralisada com a mão no ar. Como podia ter criança lá dentro se nunca vi ninguém entrar ou sair? Sabe quando você está numa situação tão maluca que parece que o mundo está de cabeça para baixo? Pois é, foi exatamente assim que eu me senti naquele momento. Ali, parada na frente da porta do vizinho misterioso, com a mão no ar, ouvindo um choro de criança vindo lá de dentro. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia desmaiar ali mesmo. Fiquei um tempão sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria sair correndo dali, voltar para minha casa e fingir que nada tinha acontecido. Mas outra parte, aquela que a gente não controla direito, ficou preocupada. E se tivesse mesmo uma criança lá dentro precisando de ajuda? Como é que eu ia dormir à noite sabendo que não fiz nada? Então, juntei toda a coragem que eu tinha, que não era muita para falar a verdade, e bati na porta. O som ecoou de um jeito estranho, como se a casa fosse muito maior por dentro do que parecia por fora. Bati na porta e fiquei esperando, com o coração na boca. O choro de criança parou na hora, como se alguém tivesse apertado um botão de mudo. Daí veio um silêncio que parecia que ia me engolir. Estava quase desistindo quando ouvi passos se aproximando, lentos, arrastados. Sabe quando você assiste um filme de terror e fica gritando para o personagem correr? Pois é, naquela hora eu queria que alguém gritasse isso para mim. A maçaneta começou a girar, bem devagar. Eu já estava preparada para sair correndo, mas algo me segurou ali. A porta se abriu só um pouquinho, uma fresta bem fininha. Não dava para ver nada lá dentro, só escuridão. E então, uma voz saiu de lá. Baixinha, rouca, parecia que não era usada há muito tempo. "Obrigado", disse a voz. Uma mão pálida, quase transparente, saiu pela fresta e pegou o pacote.
Tudo aconteceu tão rápido que quando me dei conta, a porta já estava fechada de novo e eu estava ali, parada, feito uma boba, olhando para o nada. Naquele momento, fiquei ali parada, tentando entender o que tinha acontecido. Parecia que o tempo tinha parado, sabe? Eu não conseguia tirar os olhos daquela porta fechada. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. Quem era aquela pessoa? Por que ela nunca saía? E aquele choro de criança que eu tinha ouvido, tudo aquilo não fazia o menor sentido. Voltei para casa me sentindo meio zonza, como se tivesse levado um tapa na cara. Passei o resto do dia tentando me ocupar com meus trabalhos de costura, mas não conseguia me concentrar. Ficava pensando naquela mão pálida, naquela voz rouca. À noite, quando fui fechar as cortinas, dei uma olhada para a casa do vizinho. As luzes estavam acesas, e lá estavam aquelas sombras de novo, se movendo de um jeito estranho. Mas agora, depois do que tinha acontecido, elas pareciam ainda mais assustadoras. Olha, eu sei que devia ter deixado essa história para lá, mas não conseguia parar de pensar naquilo tudo. Era como se tivesse um ímã me puxando para tentar descobrir mais sobre o vizinho misterioso. Nos dias que se seguiram, fiquei de olho na casa dele como um gavião. Notei coisas que não tinha percebido antes. Por exemplo, toda quarta-feira, bem cedinho, aparecia uma sacola de compras na porta dele. Nunca vi quem deixava, era como se aparecesse do nada. Uma noite, não aguentei mais de curiosidade. Peguei uma cadeira e fiquei sentada na varanda, olhando fixo para a casa dele. As horas foram passando e nada de diferente acontecer. Já estava quase desistindo quando lá pelas 3 da manhã vi uma luz estranha vindo de dentro da casa. Não era luz elétrica, parecia mais um fogo. É um fogo esverdeado que iluminou todas as janelas por alguns segundos. Depois veio aquele cheiro de enxofre de novo. Fiquei ali, pregada na cadeira, sem conseguir me mexer. Era como se estivesse vendo algo que não devia, sabe?